e buscar esse lugar, buscar as regiões celestiais. E amados, eu fico muito feliz de estar aqui na igreja e sou muito grato por essa oportunidade, porque talvez não, a maior experiência que eu já tive com Deus, a maior experiência que eu tive foi dentro da igreja da pastora Adriana, quando era lá na Castelo. Glória a Deus! Foi uma experiência tão forte para mim. Eu lembro, amados, que a minha esposa, o Carlos, a Kelly, a Dalva e o Thiago me convidaram para ir no culto. E eu lembro que eles, na época, eles comentaram: olha, a pastora Adriana é uma bênção, ela é uma mulher de revelação e tal. E na hora, amados, aquele coração de carne, coração enganoso, ele falou: não, eu não vou atrás de revelação, eu não quero isso, eu não quero estar correndo atrás de revelação. E aí eu fui caminhar nesse dia, falei para minha esposa, e ela ficou brava: não, mas logo hoje, meu Deus, um culto abençoado. Eu falei: mas eu não sei se eu quero ir. E aí ela falou: não, vamos. E aí eu fui caminhar. Eu disse: mas eu vou, mas eu não vou deixar de caminhar. Porque eu pensei: bom, ela vai desistir de ir no culto. E aí, amados, eu peguei, fui caminhar, voltei às 8 horas, e o culto começava às 8 horas. E aí ela falou, e ela já arrumada: vamos, se arrume aqui pertinho a igreja. Mas agora a gente vai chegar atrasado. Não tem problema, se arruma aí, toma um banho rápido. Fui lá, tomei um banho. Nós chegamos umas 8h15 na igreja, estava tendo louvor, e nós sentamos no último banco, no penúltimo, na verdade. E a gente ficou bem quietinho lá no fundo, quietinho, e a pastora Adriana ministrando. E amados, eu lembro a palavra que ela estava ministrando. Ela estava falando sobre a menina do fluxo, sobre a mulher do fluxo de sangue e a filha de Jairo. Essa era a palavra que ela estava ministrando naquela noite. E aí eu sentado lá, e eu disse: nossa, que palavra! E aquela palavra foi falando no meu coração, foi me pegando de uma forma diferente, e eu ali prestando atenção. E como eu falei, eu sempre entro no culto, a minha oração é a mesma: Senhor, faça com que eu entenda o que está sendo ministrado. Sempre entro no culto e peço: Senhor, me ensina aquilo que está sendo ministrado. E aí eu fiquei ali prestando atenção na palavra, e a pastora ministrou, e ela começou a entregar algumas profecias, e ela perguntava: olha, faz sentido? E a pessoa: sim, faz. E ela entregando, e eu ali, e ela ministrava, entregava uma profecia, voltava. E aí ela foi encerrar o culto, ela subiu no altar, e ela falou assim: olha, eu vou encerrar esse culto, quero convidar os irmãos para nós fazermos essa oração final, mas antes, eu quero entregar algo para esse casal que está na frente. E aí ela falou o nome do pessoal ali que estava na igreja, e a gente não conhecia ninguém, e a moça cutucou nós e disse: não, é vocês, para vocês ir lá na frente. E aí eu e a minha esposa, nós viemos para frente do altar, e a pastora Adriana, ela começou a ministrar sobre a nossa vida, e eu estava com o olho fechado, e eu lembro que na hora eu comecei a sentir algo, parecia que estava, sei lá, queimando tudo por dentro. Eu sentia um fogo pegando no meu estômago, e aquilo, amados, eu confesso a vocês que eu comecei a ficar com medo. E na hora, na minha cabeça, eu pensei assim: bom, eu vou abrir o olho para quebrar isso, cara, eu não estou me sentindo bem, o que eu estou sentindo é um fogo, algo que parece que meu coração está acelerando. E aí ela começou a falar assim: olha, e eu vejo uma fumaça de glória. E quando eu abri os meus olhos, eu vi essa fumaça. E na mesma hora eu já caí ali, não lembro de mais nada assim do que aconteceu. Mas ela começou a ministrar, e quando a gente, alguém me levantou ali, e ela começou a falar sobre, ela via hospitais, e ela falou uma coisa muito pontual. Ela disse assim: olha, eu vejo na sala de vocês
por que essa experiência foi tão forte para mim e eu considero assim uma das mais fortes que eu já tive? Porque passou algum tempo, nós fomos ungidos pastores, nós nem imaginávamos que isso iria acontecer, e foi algo que ela falou também nessa noite, que ela via que Deus estava nos levando a um nível maior, e aí nós fomos ungidos pastores. Passa mais algum tempo, eu recebo uma ligação de um amigo meu. Ele falou assim: Michel, cara, eu só falei com o meu pastor e estou falando com vocês. A minha esposa está com câncer e daqui 7 dias ela vai fazer lá uma biópsia, e eu queria que vocês orassem com a gente. E aí na mesma hora eu falei assim: olha, cara, vem aqui em casa para nós orarmos. E esse meu amigo, ele falou: mas Michel, meu horário é meio confuso, meus horários não batem, às vezes eu saio meia-noite, 2 da manhã do meu serviço. Eu falei: cara, a hora que eu sair, vem para cá, e aí a gente vai orar. Sabe por que eu falei isso? E vou ser sincero, porque muitas vezes nós recebemos um pedido de oração, e a gente ora aquela oração: abençoa fulano, alcança essa pessoa. Mas quando nós estamos juntos, aí não tem, aí é oração, né? Vamos orar, de verdade. E aí às vezes ele chegava meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas, e nós fizemos esses 7 dias seguidos de oração. E no 7º dia, a esposa dele foi, fez o exame, e para a honra e glória de Jesus, ela não tinha nada, foi completamente curada, não precisou de cirurgia de biópsia, está aqui na nossa frente, né, Jaque? Glória a Deus por isso. Então, amados, eu creio no poder da oração, eu creio na profecia e na palavra profética liberada. Então, quando a pastora Adriana, isso foi o que me marcou muito, porque foi na sala da nossa casa, esse milagre, sabe, diante dos nossos olhos. E aí, amados, essa parábola, por que essa parábola? O Senhor foi falando muito no meu coração a respeito dessa palavra, do semeador, através de nós entendermos que Jesus, Ele é o semeador, Ele é aquele que está semeando uma semente. E agora, qual é a diferença? A diferença não é a semente, e a diferença não é aquele que está semeando. A diferença é o coração que está recebendo essa semente. É o coração que está recebendo, amém? E ele continua dizendo em Mateus 13:20: quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quantas pessoas, amados, que nós conhecemos, que receberam uma palavra, que receberam uma profecia, mas hoje não estão em lugar nenhum, porque muitas vezes elas não têm raiz, elas não criam uma identidade, elas não criam uma raiz em um lugar. Ou seja, você que está aqui não precisa ouvir essa palavra não é para você, mas é para aqueles que desistiram em algum momento, por causa da dificuldade. A dificuldade não pode parar o cristão, a dificuldade não pode parar. Por que a dificuldade consegue parar alguém? Porque essa pessoa não tem raiz, porque ela não se fundamenta em algum lugar, ela não cria uma raiz, uma identidade em um lugar, ela não consegue, queridos. E aí eu botei aqui, Tiago nos dá um conselho, em Tiago 4:8 ele fala: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e você que tem a mente dividida, purifiquem o coração. Agora
Porque como nós vamos conseguir enfrentar algo se nós não tivermos raízes profundas, não somente também na igreja, mas em Deus, com o próprio Senhor, tendo a intimidade com Deus, de buscar Deus, de acreditar naquilo que nós estamos ouvindo. Porque pessoas têm dificuldade de acreditar no que estão ouvindo, e aí não criam raízes. E Jesus continua: quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. O externo não pode atrapalhar o interno. Sabe, amados, não é só a falta de dinheiro que faz com que pessoas se afastam. Eu creio que muitos de nós aqui conhecemos pessoas que entraram na igreja, estavam com dificuldades, as dificuldades foram vencidas e a pessoa se afastou desse caminho. É verdade. E aí a Bíblia, de forma tão clara, diz que o engano das riquezas. Quando eu estava anotando isso, eu lembrei muito, um pastor, amigo nosso, ele contou um testemunho. Ele falou que no começo da conversão dele, ele tinha uma empresa em Agudos, e ele decidiu, ele disse: eu vou fechar a minha empresa. Ele ganhava muito bem com essa empresa, mas essa empresa era uma empresa que fazia imagem de gesso. E ele disse: cara, eu não posso vender, eu não posso nem vender para alguém essa empresa para dar continuidade, eu tenho que acabar com a empresa, fechar ela. E aí ele pediu uma direção para Deus, falou: Senhor, mas eu vivo dessa renda. E ele disse que não ouviu, pastora, nada, Deus não falou, não respondeu. E ele naquela guerra: mas eu não posso continuar fazendo imagens. E ele falou: bom, vou fechar, baixar a porta, quebrar o estoque, e eu não vou vender mais nada de imagem para ninguém. E os clientes ligando, ele falou: a empresa quebrou, fechou, não existe mais empresa. E aí ele parou com tudo e ele disse: Senhor, mas e agora? O que o Senhor vai fazer comigo? E ele disse que foi só ladeira abaixo, mas ele permaneceu firme. E aí ele pegou e Deus deu uma outra estratégia para ele. Ele começou a fazer outros materiais, e Deus foi prosperando, só que ele tinha ido no fundo do poço. E aí Deus começou a prosperar novamente, e ele conseguiu comprar uma casa com piscina. E aí ele falou que ele estava muito feliz, porque Deus estava prosperando ele muito mais do que antes. Só que ele chegou um tempo que ele percebeu que estava todo mundo cansado para ir para a igreja, porque a família ficava lá na piscina um domingo inteiro dentro da água, e todo mundo sabe que piscina cansa, né, pastora? Olha aí, eu não sabia, hein, pastora? E aí ele começou a perceber que os filhos estavam muito cansados. Chegava lá na igreja, estava todo mundo cansado, ninguém conseguia prestar atenção no culto. E aí, sabe o que ele decidiu? Ele falou: bom, cara, eu amo a Jesus, amo essa casa que ele me deu, mas domingo ninguém mais vai para a piscina. Colocou uma ordem lá e disse: ó, ninguém mais, toma banho sábado, aproveita, pode estar o dia que for, o calor que for no domingo, ninguém entra dentro da água. E aí não deixou mais as crianças chorando, e todo mundo ia para o culto feliz. Então, o que eu quero concluir com isso? Não deixe que o engano lhe roube da presença do Senhor. Não deixe que ele roube a semente que Deus está plantando, seja um emprego, seja o que for. Eu fiquei desempregado 2 anos aqui em Bauru. Chegou um momento que uma empresa, uma amiga nossa, ela falou assim: olha, meu primo é pastor e ele tem uma empresa. Eu falei: meu, glória a Deus, era tudo que eu queria, trabalhar para alguém crente. Aí eu falei: vamos lá. E ela: ele gostou, eu falei que eu era vendedor,
e ele quer te contratar. E aí eu fui lá nessa empresa, sentei e eu desesperado, porque 2 anos sem trabalhar, pagando o nosso apartamento, sei lá eu como, só Deus que pode explicar, eu não consigo nem explicar, comendo, muita gente nos abençoando, levava comida lá na nossa casa, levava cesta básica, a Kelly mesmo, ela participava de uma célula, os irmãos se reuniam lá na casa, e iam lá na minha casa levar alimento. Então nós fomos vivendo assim. Sento na frente desse homem, ele fala: olha, eu tenho um emprego, eu pago R$2.000 fixo, mais comissão, R$500 de cesta básica, e eu, meu Deus, é o que eu sou do sonho. Olha, e eu sem carro na época, ele, olha, eu dou um carro da empresa, pode ficar com o carro no final de semana, e tudo só aumentando, só ficando melhor ainda. Só que ele fala assim, só que tem uma coisa, domingo precisa sair e para que tu esteja na cidade, e tu vai começar lá em Araçatuba, e então segunda-feira cedinho tu tem que estar lá, tu precisa sair domingo, umas 5 horas da tarde, eu pago hotel, pago janta, pago hospedagem da semana inteira. E aí eu falei para ele, puxa, não tem como. Eu posso sair um pouco mais tarde, então no domingo. Daí ele falou, não, tem que ser dessa forma, porque é perigoso à noite, eu não gosto que meus funcionários viajem à noite por causa da empresa. Eu falei, cara, não tem como, porque a minha igreja é só domingo de noite, e nós não temos culto durante a semana. Aí ele falou, não, mas tem um monte de igreja aí que pode ir, que tem domingo de manhã. Eu falei, cara, não tem como. Eu posso sair depois do meu culto? Ele falou, não tem, cara, não pode. Posso sair segunda bem cedinho? Também não pode, vai estar cansado, tal. Falei, cara, apertei a mão dele, agradeci. Daí ele falou assim, ó, vou te dar um conselho como empresário. Eu falei, pode ficar, pastor. Já chamei de pastor para ver se ele se tocava. Ele falou assim, cara, primeiro de tudo, o homem ele não é o provedor. Eu falei, pastor. Ele falou, então primeiro de tudo é a empresa, é o teu trabalho. Eu falei, cara, eu não sei, então a minha Bíblia está errada, porque em Mateus 6,33 fala o quê? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. E nós, em 2 anos, nós provamos isso. Nós buscamos primeiro lugar o reino de Deus, e todas as coisas nos foram acrescentadas. Nunca faltou alguém que nos levasse algo, nos ajudasse de alguma forma. Então nós não precisamos acreditar numa mente empresarial, nós precisamos de um pastor que nos direciona e que nos conduz no lugar certo. Amém? Amém. Glória a Deus. A Liliane aqui também que nos levava lá muita coisa, né, Liliane? Estava sempre junto nessa daí. Glória a Deus, amados. Então ele termina aqui essa parábola falando, Mateus 13:22, e finalmente o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Aleluia, glória a Deus. Eu estou aqui diante, eu creio, de pessoas que são boa terra, que essa semente vai frutificar a 100, a 60 e a 30 por 1. Tudo aquilo que nós colocamos nas nossas mãos, amados, vai frutificar a 100, a 60 e a 30 por 1. Amém? Posso dar glória a Deus? Percebemos então que a chave para mudar é entender. Então, amados, nós precisamos entrar em todos os cultos pedindo, Senhor, que eu entenda o que está sendo ministrado nessa noite. Glória a Deus. Que eu entenda essa palavra. Porque quando nós entendemos a palavra, amados, nada pode nos parar.
vencedores. Nós vamos entender que nada pode roubar a nossa alegria, a nossa esperança. Assim como a pastora Adriana iniciou esse culto falando, quando Ana entendeu, Ana não tinha nada, ela não estava gerando nada, mas quando ela entendeu, a Bíblia vai falar que no mesmo instante ela se alegrou. Na mesma hora ela levantou, colocou um sorriso no rosto e certamente Penina continuou ainda provocando ela. Só que tinha algo já dentro dela que mudou tudo, mudou toda a situação. Então que nessa noite nós possamos sair daqui com a certeza da nossa vitória, com a certeza de que tudo que foi profetizado na nossa vida nessa noite, nós vamos viver e nada vai impedir. Então não deixe que a tristeza, que as tribulações, então não vai acontecer mais nada de ruim. Não, queridos, pelo contrário, pode até acontecer algo externo, mas o nosso homem interior, ele vai se renovar a cada dia, cada manhã, cada amanhecer, em cada momento da nossa vida. Nós vamos saber que as tribulações não vão nos parar, as dificuldades não vão nos parar. Aí você pode me perguntar, Michel, depois de tudo isso, acabou tudo, acabou as provações? Não, parece que teve momentos que dificultou um pouco mais. Só que eu sabia que eu tinha uma palavra. Eu sabia que alguém me chamou à frente e disse, olha, eu quero entregar algo para vocês. Eu sabia que nós tínhamos uma palavra de Deus, porque o que eu senti naquele momento, eu sabia que era Deus. Eu sabia que não era a pastora Adriana, sabia que não era o que ela sabia, o conhecimento dela, mas eu tinha certeza que era Deus, através da vida dela, o Espírito Santo usando ela, para declarar aquilo que hoje nós estamos vivendo. Amém. E para concluir de tudo que ela falou, e depois a gente entrou em algumas lives, ela não sabia que era nós, ela profetizou algumas coisas. Nós estamos agora há 28 dias para nos mudarmos para Porto Alegre. Nós estamos indo embora de Bauru, estamos voltando para Porto Alegre, para derramar sobre aquela cidade aquilo que nós recebemos aqui em Bauru, na igreja, nessa igreja, na igreja da pastora Adriana, nessa comunidade que tem abençoado muitas vidas, amados. E eu queria concluir falando para você que é dessa igreja. Você está num ambiente profético, debaixo de um pastoreio profético. Se você conhece pessoas enfermas, pessoas que necessitam, não deixe de convidar para o culto. Creia que você está trazendo ela para um lugar profético. E um lugar profético é um lugar onde há cura, a libertação, a transformação. Basta só que nós, como igreja, façamos a nossa parte. Traz aqui para dentro, assim como os discípulos. O que os discípulos falavam? Quando alguém perguntava, quando alguém questionava, eles diziam, olha, vem ver. Muitas vezes a gente quer explicar de forma, mas a pessoa lá fora não entende o que está acontecendo aqui dentro. Então nós precisamos somente dizer, olha, vem ver. Acho que eu vou ser curado. Vem ver, irmão. Vem aqui dentro. Porque é onde o Espírito Santo está, a cura, a libertação, a transformação. Olha para o irmão aí que está do teu lado, olha para você e diga, meu Deus, olha eu. Quem sou eu? Quem sou eu? Amém, queridos? Queria convidar você para ficar de pé nessa hora.
Quando a irmã falou em salmo, eu falei, meu Deus, ela vai falar um salmo que eu separei aqui. Em Salmo 34:8, diz assim, provem e vejam como o Senhor é bom, e como é feliz o homem que nele se refugia. Glória a Deus. Sabe, o convite de Jesus para a nossa vida é provar